É de cravo, ó. Tá vendo aqui, ó? Cravo. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos pelo cumprimento do horário aí, tá? Que vocês estiveram aqui. E eu vou passar a palavra para o nosso amado irmão Doriva. Ele tem um pouco da vida dele para contar para vocês. Amém? Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. É um prazer e de antemão já quero agradecer, viu, João? É sempre muito bom a gente poder estar compartilhando com a igreja, com o corpo de Cristo, para que todos sejam fortalecidos. A igreja, o verdadeiro sentido da igreja é esse, né? A gente está se doando, dando exemplo, falando através das nossas vidas, né? Eu vou contar para vocês aqui um pouco da minha história, né? Se eu fosse contar tudo ia demorar muito, porque foram vários anos aí que eu já tenho vivido e com certeza demoraria muito. Bom, eu gostaria de falar para vocês que eu, como aqui tem muitos jovens, eu também fui um jovem que sonhei, né, em alçar um voo alto na minha vida. Saí de uma cidade pequena do interior de São Paulo, uma cidade muito pequena. Com esse sonho, aos 15 anos eu me transferi para São Paulo, onde eu dei início na minha carreira. Eu não sei se todos sabem, o João disse antes, né? Minha carreira foi dentro do futebol, como jogador de futebol, e foi uma carreira longa, uma carreira, graças a Deus, vitoriosa, né? E, como eu estava dizendo, com 15 anos eu saí dessa cidade para iniciar a minha carreira. Vim morar em São Paulo, longe da família, e já comecei a pagar o preço, né? Porque com 15 anos você sair de perto da sua mãe. Eu já não tinha pai. Meu pai faleceu, eu tinha 11 meses. Então a minha mãe era mãe e pai. E eu tive que, com 15 anos, fazer uma escolha. Ou ficar do lado da minha mãe, ou seguir o meu sonho, né? E eu decidi, eu optei, com o incentivo dela, com o encorajamento dela, e correr atrás do meu sonho. Vim para São Paulo, como todo início é muito difícil, para mim também foi, ficar longe da família, começar a conviver com outras pessoas, com outros jovens, né? No meio do futebol há muita competitividade, acho que em todas as áreas, né? Em todas as áreas há muita competitividade. Hoje em dia não é fácil o mercado de trabalho, cada um se esforçando. Então eu, com 15 anos, vim para São Paulo para iniciar a minha carreira, comecei a jogar, a trabalhar, e graças a Deus a carreira foi assim, foi melhor do que eu esperava. Muito rápido eu consegui chegar ao meu objetivo, que era jogar futebol. Primeiro na base eu consegui o meu espaço e consegui começar a jogar. Depois tive uma transferência para o estado de Goiás, que também foi um período muito difícil, num lugar totalmente diferente, porque quando eu fui para São Paulo havia muito conforto, né? Falando de um clube como São Paulo, havia muito conforto, então por conta disso era mais fácil. Depois eu fui para Goiás, já não era assim. Faltava alimentação, faltava muitas coisas, e eu pensei em desistir. Mas, com a ajuda da minha mãe, com o encorajamento dela, eu falei, não, vou seguir. E retornei, tive a felicidade de retornar ao São Paulo, e aí sim, os profissionais, consegui jogar, alçar voos altos dentro do futebol, que não é fácil, né? O futebol é muito difícil. E eu consegui jogar no São Paulo, depois me transferi para o Atlético Mineiro. E como em tudo, o futebol, como é uma carreira que te projeta, que te faz rapidamente ganhar, ter lucros, eu também tive.
E me deslumbrei um pouco com isso tudo, né, que estava acontecendo comigo. Porque o futebol ele te projeta muito rápido, né? Te projeta muito rápido na vida. E eu me deslumbrei um pouco com isso. E me perdi muito. Não que eu andasse no caminho do Senhor, porque a minha família é uma família católica que me ensinou sim valores, né, de humildade, de honestidade, mas não me ensinou valores espirituais. Mas ainda assim eu me perdi através da bebida, das noites. Isso era algo que me preenchia, né? Como acontece com muitos jovens, inclusive dentro da igreja, às vezes, por querer experimentar algo novo, acaba se desviando. No meu caso, eu não estava me desviando, mas eu achava aquilo ali muito atrativo, né? E fui. E Deus, até então, eu iniciei a ouvir a palavra do Senhor ali no clube, porque no futebol tem muitos atletas que servem o Senhor já, mas para mim aquilo ali não era prioridade. A prioridade era desfrutar do futebol, desfrutar de tudo aquilo que o futebol proporcionava para mim. E eu fui trilhando a minha vida assim. Mas com certeza chegou um determinado momento que eu senti um vazio muito grande, porque o que o dinheiro podia comprar, né? Fama, prestígio, tudo que um jovem de 20, 21 anos sonha, eu tinha. Porém, havia falta de algo, não conseguia ser totalmente feliz, né? E foi quando eu comecei a ouvir o Senhor. Foi quando eu comecei a ouvir o Senhor na minha vida, começou a falar no meu coração, e eu comecei a ficar convencido que servir o Senhor era uma bela escolha. No entanto, ainda não servi o Senhor ainda, demorou ainda algum tempo. Eu ainda joguei em alguns outros clubes aqui no Brasil, me transferi para a Europa, e eu me lembro de uma situação quando eu estava no Celta de Vigo, na Espanha, que eu disse para minha esposa, eu vou chegar nesse clube e vou jogar, vou subir rapidamente, vou jogar num grande clube, né? Uma soberba no meu coração, uma grande soberba, falando assim, eu confio no meu braço, né? Eu confio em mim e tal, e não é assim. Às vezes a gente acha que a gente, só com a força do nosso braço, a gente vai conseguir as coisas. E naquele momento, foi um momento que Deus começou realmente a trabalhar na minha vida. Eu costumo dizer que em Vigo, na Espanha, foi onde eu ressuscitei. Porque eu vivia como morto, né? Eu sobrevivia, na verdade. E a partir daquele momento ali eu tive um encontro com Deus. E Deus começou a trabalhar no meu coração e me fazer enxergar as coisas que eu não enxergava. Ele me mostrou que eu podia ser diferente, que eu podia ser um verdadeiro homem, que eu podia ser um verdadeiro pai, que eu podia ser um verdadeiro profissional, que eu podia ser diferente perto da minha família, um verdadeiro marido. E foi quando eu realmente entreguei a minha vida para o Senhor, e o Senhor começou a transformar o meu coração, tirar aquele coração de pedra, insensível, materialista, que pensava que a vida era só desfrutar daquilo que o dinheiro pode proporcionar, né? Naquele momento eu vi que eu dependia do Senhor, e a partir dali o Senhor começou a transformar a minha vida, transformar o meu caráter, né? Eu passei a enxergar o quanto é bom servir o Senhor. E o Senhor fez assim, fez uma transformação da água para o vinho. Porque eu tive que aprender.
Foi dolorido, foi doloroso, mas o Senhor me mudou. E eu queria falar para vocês exatamente sobre isso, sobre essa mudança. Essa mudança trouxe para a minha vida maturidade, trouxe para a minha vida algo que eu jamais pensei que eu podia ser. Eu jamais pensei que eu podia ser. Né? E graças a Deus, a partir desse encontro ali na Espanha, eu comecei a ser mais sensível à voz de Deus e ver que Deus me amava muito e que já há muito tempo Ele tinha um plano na minha vida. Simplesmente, Ele não tinha feito mais porque eu não deixei. Foi quando eu lembrei, teve uma madrugada, que eu lembrei não, Deus me acordou às 3 da manhã com um cântico que determinado dia, lá na minha cidade de 10 mil habitantes, eu estava passando em frente a uma igreja e estava tocando um cântico. E esse cântico dizia mais ou menos assim: vós, ó jovens do Senhor, dai honra e louvor, e esforçai-vos por servir aos reis dos reis, revesti-vos, pois, de fé e do seu imenso amor. Vós, ó jovens, não deveis jamais ceder. E Deus me acordou 3 da madrugada. Ele me acordou e confirmou no meu coração, assim, faz muito tempo que eu tenho tentado chegar perto de você, mas você não abre o seu coração. Deus, Ele não arromba meu coração. Às vezes a gente tem que dar um passo. E quando a gente dá esse passo, isso tudo foi para mostrar para mim que Ele era um Deus presente na minha vida, que Ele tinha grandes planos. Como eu disse, eu queria falar para vocês o quanto é difícil você conviver no meio do futebol servindo o Senhor. Isso é uma tarefa muito difícil, porque, como eu havia dito, é um meio que te corrompe facilmente, é um meio onde você convive em lugares que você jamais imaginou conviver, com pessoas de posses, pessoas que têm bens, pessoas que são famosas, né? E é muito difícil viver nesse meio. E eu entendi que Deus, Ele me tirou desse meio, Ele me transformou, porque Ele queria me usar nesse meio. E é assim com a gente. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, Deus está moldando o coração para Ele usar. E às vezes não é diante do altar, como um pastor, às vezes é no teu trabalho, às vezes é no teu círculo de amizade. Isso eu entendi na minha vida, que Deus, Ele tinha um ministério para mim, e esse ministério era no meio do futebol, porque foi ali que Ele me forjou, foi ali que Ele me transformou, foi ali que Ele me moldou. Mas não é fácil, porque tem muita vaidade, esse meio tem muita vaidade, muita competitividade, mas eu tive que aprender a ser manso, a ouvir, a saber respeitar o meu irmão. Inclusive, Deus trabalhou tanto na minha vida que, como eu era um homem do mundo, eu lembro que no futebol hoje em dia se fala muito palavrão, né? Se fala muito, tem muito palavrão no meio envolvido. Até nisso Deus trabalhou no meu caráter, no meu coração, ao ponto de eu parar de falar. Era estranho, porque você está acostumado, para motivar é o palavrão, para chamar a atenção é o palavrão. E a gente não precisa ser assim. A gente não precisa ser assim. Porque Deus, Ele quer que a gente seja diferente. Por que Ele quer que a gente seja diferente? Porque através da gente, às vezes sem pregar a palavra, às vezes sem abrir a boca para falar da palavra de Deus, Ele quer nos usar. Através do exemplo da nossa vida. E eu pude observar isso na minha vida. Em muitos momentos dentro do futebol, Deus me usando sem falar nada. Uma vez nós estávamos concentrados
na Espanha, num grande hotel, numa ilha que se chama Marbella, super famosa, só iates e tudo. E você tem alguns compromissos dentro do futebol que não tem como você ficar fora. Você está envolvido naquele contexto e você tem que estar junto. E eu lembro que nesse dia nós tínhamos um jantar em grupo para fazer. E eu fui nesse jantar, jantei como todo mundo, fiz a minha parte de membro daquela equipe, né? Jantamos e logo depois acabamos o jantar, todos estavam livres até as 2 da manhã. E eu me lembro que eu peguei, na hora que acabou o jantar, jantamos, despedi do pessoal e falei assim, eu estou indo para o hotel, né? E aquilo ali foi uma coisa normal, porque no outro dia eu fui para o hotel, fui descansar. A gente estava ali, veja bem, não estava fazendo nada errado, eu podia ficar lá. Mas é a conduta, é a postura, é as escolhas. Eu falei, não, eu acabei a minha parte aqui, de fazer a minha parte como membro da equipe, agora eu vou para minha casa. Não é conveniente para mim estar num ambiente, sei lá, de bares, de noites, onde tem de tudo. Isso choca as pessoas. Porque as pessoas olham para você e falam assim, puxa vida, como que essa pessoa consegue ter essa atitude diferente nesse meio? Eu fui embora para o hotel no outro dia, sem brincadeira, uns 4, 5 atletas vieram até mim e falaram assim, peraí, o que aconteceu? No melhor você foi embora? Porque acabou ali aquela reunião, que era aquela reunião que tinha que estar todos juntos, sentados, numa mesa grande, você foi embora. Por quê? Essa é a diferença. É a escolha certa na hora certa. Né? Isso Deus quer fazer na gente. Deus quer, e está me usando aqui para falar isso para vocês. Porque Deus quer te usar, aonde quer que você esteja. E as tuas atitudes, a tua postura, a tua conduta, é que vai mostrar para as pessoas e fazer com que as pessoas tenham vontade de saber o que te faz diferente. É a hora da gente estar preparado, pronto, apto para falar qual é a nossa diferença. Certo? Isso aconteceu várias vezes, em vários episódios. Uma vez eu lembro também que eu estava na Inglaterra, no Middlesbrough, e nós tínhamos um psicólogo. Esse psicólogo ele era um motivador nato, ele gostava de motivar o grupo, até porque o futebol você tem que estar sempre motivado. E eu me lembro que ele ia passar um vídeo, né? E nesse vídeo tinha algumas cenas de pornografia. E o que me chamou a atenção foi que ele me chamou antes. Eu nunca tinha falado para ele que eu era crente. Eu nunca tinha falado para ele que eu servia o Senhor. E ele me chamou. Ele falou assim, olha, eu vou passar um vídeo que tem algumas cenas e eu sei a tua conduta aqui, eu olho para você e vejo que você é uma pessoa séria. Você me desculpa, você fica livre para escolher entre participar ou não. Isso também me mostrou que é honra de Deus. Amém. Deus honra a nossa postura. Quando nós nos colocamos no nosso coração a vontade de servir da melhor maneira possível, né? Aonde a gente está, Deus nos usa. E são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Amém. Uma outra vez eu tive na Inglaterra, vi uma missionária brasileira que estava fazendo missões na China. E uma coisa que me chamou a atenção foi que ela falou para mim assim, eu não sei quanto tempo você vai ficar aqui. Mas uma coisa eu sei, aproveite esse tempo. Quantas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo? Meu irmão, aonde você está é o lugar que Deus quer para você. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Deus só nos muda de posição
quando nós estamos glorificando o nome dele na posição que nós estamos. Deus não nos muda de posição se nós não estivermos gratos a Deus. Então você está num emprego, num cargo que você não gostaria, glorifique o Senhor. Dá glória a Deus. Seja agradecido. Sabe por quê? Porque Deus está vendo o teu coração. No momento certo Ele vai te exaltar. Deus me exaltou muito no futebol. Me exaltou muito. Me levou em lugares que eu jamais imaginei. Sinceramente, eu saí de uma cidade de 10 mil habitantes. Quando eu ia pensar que eu ia jogar numa seleção brasileira? Disputar um campeonato mundial. Aprove a Deus. Aprove a Deus. Quando eu digo isso, eu creio que 40% foi o meu esforço, foi a minha dedicação, o meu trabalho, foi o meu empenho, a minha garra, a minha vontade de vencer na vida, o meu foco. Mas 60% foi Deus, que foi tirando as barreiras, tirando os obstáculos, abrindo as portas, fechando a boca do leão e me honrando. Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Sempre tem o melhor. Não tenha dúvida disso. Ele sempre tem o melhor para nós. Nós temos que depender dEle. Nós temos que ser atentos à voz do Senhor. Porque Ele fala. Às vezes da maneira que a gente não espera. Às vezes da maneira que a gente não espera. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação e o pastor dizia bem assim, que na igreja dele o pessoal ia para Israel. O pessoal ia muito para Israel, né? E ele ficou pensando, ele estava no monte, ele ficou pensando e orando e chorando e falou assim: nossa, que privilégio andar onde Jesus andou, está lá na terra de Israel. O pessoal da minha igreja nem podia fazer uma vaquinha para me levar. Aí ele continuou meditando ali por mais um pouco e Deus ministrou no coração dele. Privilégio andar, fazer Jesus andar através da tua vida aonde Ele não andou. Isso é privilégio. E nós temos esse privilégio. É um privilégio bendito. Outro dia o pastor Oswildo na igreja ele falou que não tem coisa melhor, não tem honra maior para um homem ou para uma mulher servir o Senhor. O que nós temos é maravilhoso. Sou muito feliz de servir o Senhor. Estou muito feliz aqui em Tu, essa terra que Deus tem preparado para mim, para minha família. Vejo a alegria dos meus filhos. Estou muito feliz de congregar na igreja de Pinheiros. É bom ter esse tempo. É bom ter esse tempo com os irmãos. João, louva a Deus, cara. Porque você sabe o quanto foi difícil estar aqui hoje. Eu confirmei com ele tudo. Depois teve o jogo, nós desclassificamos. Eu falei assim, agora vai dar. Aí me arrumaram outro jogo para assistir. Enfim, cancelaram ontem. Aí eu falei para ele, João, eu vou poder estar lá. E eu louvo a Deus, porque eu creio em Deus, através desse testemunho, vai trazer uma meditação no seu coração. Tudo que eu falei aqui é para a honra e glória do Senhor. Amém. O Senhor, Ele muda as vidas, Ele muda as circunstâncias. Meu irmão, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pelo tempo que nós estamos juntos aí, congregados. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.